Boa noite, ouvintes. Você que está em qualquer lugar do mundo. Está começando agora o podcast Jogou Onde? Hoje aqui na mesa com o meu grande amigo Pietro. Boa noite, Pietro. Boa noite, Gabriel. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Copa do Mundo, né? Contextualizar muito do que está acontecendo aí no mundo, com grandes informações, muitas informações para vocês aí. É isso aí. Hoje é o dia 17 de junho de 2026. Nós vamos falar um pouco do fim dessa primeira rodada da Copa do Mundo, não é isso, Pietro? Com certeza, vamos falar um pouco do jogo de Portugal, que hoje rolou às 4. Um pouco do jogo de Inglaterra e Croácia. Grande jogo da Argentina também, certo? É isso aí. Mas antes da gente entrar nos jogos, ô Pietro, vamos interagir um pouquinho com os nossos ouvintes. Pietro, até pelo nome do podcast, me conta uma história. Onde você já jogou futebol? Qual a sua história com futebol? Gabriel, então, não joguei em lugar nenhum. Vamos falar assim, né? A gente ali sempre sonhou jogar o Geng, jogos escolares, mas nada passava de uma brincadeira ali, né? Sonhava muito com os jogos escolares e ficava só na resenha do futebolzinho da educação física. Inclusive perdi 3 interclasses, tá? 3 vices, talvez o maior vice da minha escola. E você, Gabriel, jogou aonde? Então, não tô fugindo muito de você não, viu, Pedro? Joguei pelos interclasses escolares, na universidade, e sempre com aquele sonho de ser jogador, mas o destino não quis, ou as minhas pernas não quiseram, né? Vai entender. Mas vamos entrar então para os nossos blocos, Pedro. Falar um pouquinho sobre a Copa no geral. Traz seu destaque da Copa pra gente, seu destaque do dia de hoje, 17 de junho. Hoje o grande destaque vai para a seleção do Congo, com certeza. Segurou um grande jogo contra Portugal. Concordo. Embola um pouco o grupo, né? E, inclusive Congo liderando esse grupo que contém Portugal, Colômbia e Uzbequistão, que ainda rola uma partida hoje. Ainda rola uma partida hoje às 23, né? No dia 16. Entre Colômbia e Uzbequistão. Colômbia e Uzbequistão, uma expectativa muito alta colombiana. Talvez uma das grandes equipes colombianas nos últimos anos, né? Colômbia de James Rodrigues, né? Rei de Copas. Rei de Copas, James Rodrigues. Estamos falando de Luiz Dias, protagonista desse Bayern, junto com Harry Kane, que jogou hoje também. Vamos falar mais sobre. É isso aí. O meu destaque, Pietro, vai para as seleções africanas que nessa Copa tem mostrado um rendimento muito bom. Até as seleções que perderam, elas fizeram bons jogos e deixaram o jogo bem difícil para o seu adversário, viu? Com certeza, a gente vê destaques como o Senegal, Marrocos segurando um grande jogo também contra o Brasil, dominando em certos contextos ali do jogo, né? Aquele jogo mais truncado contra o Brasil, com pouca bola no último terço. Então a gente dá destaque bom para essas seleções, né? É isso aí. A minha em específico vai para a Costa do Marfim, que ganhou seu primeiro jogo. Ela veio desacreditada até pelo rendimento dela na Copa Africana, mas chegou ganhando, viu? Ótima partida da Costa do Marfim, que também lidera seu grupo. É isso aí. E lindo o uniforme deles, tá? Laranja. Laranjinha, lembra muito da seleção da Holanda. É verdade. Aquele detalhe verde, bem legal, bem interessante. E falando um pouquinho ainda da Costa do Marfim, grandes estrelas como o Drogba. Fala um pouco pra gente de outras estrelas que estão nessa Copa do Mundo. Você já citou o Harry Kane. E tem mais algum que você gostaria de trazer destaque, trazer algum fato interessante? Claro, não podemos deixar Messi de lado, Mbappé. Podemos falar também aí do nosso Kane, que também atingiu uma grande marca hoje, fazendo 2 gols contra a Croácia e se tornando, juntamente com Gary Lineker, artilheiro da Inglaterra em Copas. É isso aí, 10 gols, não é isso mesmo? Sim, 10 gols. Um detalhe interessante do Harry Kane é que ele foi artilheiro em 2018, artilheiro da Copa de 2018. Fez 6 gols naquela Copa e até por isso ele estava usando um patch no uniforme dele, que a FIFA gentilmente está distribuindo para alguns atletas. O Modric também, que estava no time adversário, no time da Croácia, estava usando um patch de bola de ouro da Copa de 2018 e de lenda. Por que lenda, Pedro?
Podemos chamar eles de futuros FIFA Legends, né, Gabriel? É isso aí. Esse pet de lenda ele é dado para o jogador que já jogou pelo menos 5 Copas. É muita história, né, Pedro? Muita história. Hoje contamos também com o Messi, como antes dito, Cristiano Ronaldo. Modric faria sua 6ª Copa se tivesse classificado para a de 2010. Exatamente. Se tivesse classificado para a de 2010, inclusive eliminada pela Inglaterra, ali no chaveamento, né? Na eliminatória. Cristiano Ronaldo que com uma estreia meio apagada, na minha opinião, Pedro, contra o Congo que você citou e trouxe seu destaque. Um jogo bem morno, acredito que até por culpa do treinador mesmo, não colocou um time que pudesse fazer com que o Cristiano Ronaldo jogasse bem. Não sei o que você acha, qual a sua opinião, Pedro? A minha grande opinião é que o Congo fez uma grande partida, fechou a baliza, né? E parece que esse time de Portugal não dá liga, Gabriel. Não dá liga. O que acontece com essas estrelas? Vitinha, João Neves, que hoje, inclusive, autor do gol, né? Lusitano. Me dá um pouco mais desse contexto. Por que Portugal não consegue encaixar? Portugal é uma seleção sem nenhum título, né? Então acho que isso pesa para eles, essa pressão de entrar em campo sem ter esse título, mesmo sendo uma seleção de muitos craques. Portugal tem jogadores como Nuno Mendes, o Vitinha que você citou, o João Neves, que são atuais campeões da Champions League, mas quando vestem a camisa da seleção portuguesa, eles não correspondem à altura, viu, Pedro? Acho que tem muito a ver com essa pressão de ter que ganhar uma Copa do Mundo pro país deles. Claro, há muito essa expectativa e também eles não conseguem fazer como fazem com o Messi, né? Na escaloneta, onde o time joga pro Messi. A gente vê o time jogando a favor do Messi. Todos correm em torno do Messi. O que você tem a dizer sobre isso? São 10 guerreiros jogando pro Messi, né? O Messi, com 38 anos de idade, vai completar 39 durante a Copa. E mesmo assim dando o show que ele deu ontem no dia 16, né, Pedro? 3 gols, na minha opinião, teve 2 ajudas ali do Zidane Filho. Com certeza. No gol da Argélia. Mas a sorte anda com quem está muito bem preparado e com quem é muito bom, Pedro. Eu acho que é mais ou menos por aí, viu? Esse jogador, tendo um jogador 10 como esse Messi, a gente pode sempre contar com uma carta na manga, né? Messi que ontem se torna o maior artilheiro em Copas, juntamente com Miroslav Klose. Klose que fez esse 16º gol. Vou trazer a lembrança, Pedro. 7-1? No 7-1. Foi nesse jogo que ele fez o seu 16º jogo. Desculpa, o seu 16º gol. E o Messi empatou ontem. E a história das Copas precisava de um artilheiro como o Messi no lugar do Klose, né? Vamos falar assim. Merecia muito. Podemos ver hoje uma grande briga, né? Mbappé, pela corrida, por essa artilharia de todos os tempos da Copa do Mundo. Trazer também um dado, né, que o Messi, ele, além de maior artilheiro em Copas, ele também se tornou apenas o segundo argentino a realizar um hat-trick em Copas. Após o Batistuta, que realizou esse grande feito 2 vezes na Copa de 94 contra a Grécia e na Copa de 98 contra a Jamaica. Saudades do nosso 9, Batistuta? Nem um pouco, viu? Eu não gosto muito dos argentinos não, Pedro, vou confessar para você. Mas temos que reconhecer a grandiosidade deles, principalmente em Copa do Mundo, Pedro. Pro ouvinte que está nos escutando, o hat-trick é o jogo que um jogador faz 3 gols na mesma partida, não é isso? Exatamente. Detalhes sobre a Copa do Mundo, Pedro. Essa Copa tem 48 seleções, 12 grupos, 1.248 jogadores. É a sua 23ª edição. E já que a gente falou um pouquinho de Argentina, eu vou trazer uma canchinha para o Brasil. O Brasil é o único time, a única seleção a participar de todas as edições de Copa do Mundo. O Brasil carrega esse peso nas costas, né? Carrega esse piano nas costas de nunca ter ficado fora de uma Copa do Mundo. Acho que é importante a gente trazer um pouco as informações também da nossa amarelinha. Vamos puxar outro bloco, Gabriel? É isso aí, vamos para o bloco então da Seleção Canarinho. E qual é o seu destaque sobre a seleção, Pedro? Hoje o destaque vai para a entrada de Danilo na vaga de Banhes e Luiz Henrique na vaga de Paquetá, no treinamento de hoje, à tarde. Vamos lá com o Ancelotti mantendo o 4-2-4, né? O que você tem a dizer sobre isso, Gabriel? Ele tá firme nessa ideia. Acho que com um treinador com a bagagem que o Ancelotti tem,
A gente pode criticar, a gente tem que criticar, né? Tem que entender os motivos dele, mas a gente não pode duvidar, o Pedro. E se ele acha que isso é o melhor para os jogadores dele, vamos confiar e torcer bastante. O meu destaque vai para o Neymar, que ontem voltou ao campo, né? Ele estava desde a lesão do Santos no dia 17 de maio. Ele estava só em preparação física dentro de academia, com seus fisioterapeutas, e ontem ele voltou a campo e hoje também, Pietro. Sim, sim. Batendo com o que o Rodrigo Lasmar, né, o fisioterapeuta da seleção brasileira, disse, né, sobre a sua recuperação na lesão de grau 2 na coxa, na posterior da coxa. Era uma lesão dificílima de tratar, né, que é passo por passo ali, e acontece que ele deu um prazo de 2 a 3 semanas e tá batendo esse prazo. E a gente fica feliz de ver a volta do nosso 10, treinando com bola, mesmo que pouco, mas treinando com bola e podendo se recuperar para talvez estar dentre os relacionados contra o Haiti. É isso aí. Acho que ele vai estar relacionado contra o Haiti, mas acredito que ele não entre em campo. E a minha opinião é que ele não deva entrar mesmo. Até para não acelerar um processo que já foi muito difícil, a gente precisa de um jogador como o Neymar Júnior pronto para as fases mata-mata da Copa do Mundo. Pedro, não sei se você concorda com essa opinião. Concordo. E concordo também que temos que ter estrelas. Temos que ter estrelas assim como Vinícius Júnior, como Paquetá, como o nosso querido Rafinha, que também não desfila o melhor futebol na seleção hoje, mas que pode também ser o grande Rafinha do Barcelona, da última Champions League, dos últimos campeonatos espanhóis. E, Gabriel, trazendo também um pouco sobre esse estrelismo, o que você tem a dizer sobre Endrick? Então, o Pietro, o Endrick é um jogador novo, que foi para a Europa muito novo também, mas que mostra dentro de campo, Pietro. Ele, apesar de ter uma idade muito nova, a gente viu jogadores de outras seleções que são novos também, que estão demonstrando dentro de campo que podem participar de uma Copa do Mundo e que não sentem o peso de grandes camisas de seleção. E eu acho que é o caso do Endrick. Na minha opinião, o Ancelotti deveria entrar com o Endrick já nessa partida contra o Haiti, até por ser um adversário um pouco mais frágil, então isso pode dar confiança pro menino, e espero que o Ancelotti escute o nosso podcast, ô Pedro. Ah, com certeza, o Mister tá de olho aqui no podcast. E eu vou um pouco na linha contrária de você, acho que o Endrick, ele tem sim esse estrelismo, ele pulou grandes etapas na sua carreira, né? Do Sub-15 já pulou diretamente pro Sub-17, daí pra frente decidindo o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que na seleção tem que ser um pouco mais devagar. Seleção é totalmente diferente de clubes e a gente precisa realmente desse estrelismo, mas que precisa tomar cuidado para não se queimar com a camisa da seleção, assim como muitos outros jovens talentos que se queimaram na seleção, Gabriel. Esse aí, Pietro. Finalizando, vamos para as rápidas. Opinião sobre o jogo contra o Marrocos, a estreia do Brasil. Olha, após alguns resultados, como o da Espanha, né, que acabou tendo um péssimo resultado, né? Por mais que o goleiro Vozinha tenha tido uma excelente partida. De Portugal, claro, né? A Lusitana também passou, assim, zero confiança. Não foi muito bem contra a República Dominicana do Congo. Então a gente pode ficar feliz, sim, com esse empate do Brasil, que jogou contra Marrocos, que hoje é o 7º do ranking da FIFA. Um detalhe interessante, ô Pedro, é que a estreia do Brasil nessa Copa do Mundo foi a estreia menos ofensiva nos últimos 60 anos, com apenas 12 chutes ao gol. Essa informação eu peguei no lance e em 1966 nós tivemos 13, nesse ano nós tivemos 12, a pior estreia ofensiva do Brasil. Eu achei que foi um jogo bem morno, mas toda estreia é difícil. E agora a expectativa para o jogo de sexta é que a gente faça um bom jogo, tire essa zica e a gente embale na Copa do Mundo, para os outros jogos a gente ir muito bem e quem sabe conquistar essa sexta estrela. Você, Pietro, sua expectativa? Claro, é de uma ótima partida contra o Haiti, que vem uma goleada, né? Uma seleção em níveis técnicos não se equipara aos níveis técnicos da seleção brasileira. E passada a ansiedade da estreia, né, tanto a frustração do empate, a gente pode sim contar com uma ótima partida do Brasil, que vem com duas novidades
que é Danilo na vaga de Banhes e Luiz Henrique na vaga de Paquetá, na meia direita. É isso aí. Antes de finalizarmos o podcast, eu vou deixar os parabéns para a seleção de Curaçao, Cabo Verde, Jordânia e Uzbequistão, que estão estreando na Copa do Mundo. É uma grande felicidade para essas nações, né? Você vê como o Cabo Verde ficou feliz com aquele gol, né? Curaçao contra a Alemanha, você via os jogadores no final da partida se cumprimentarem e nada como aquele sofrimento do 7-1 passado em 2014 e sim um 7-1 de muito futebol. É isso aí. Então fica aqui o meu muito obrigado aos ouvintes, meu muito obrigado a você, Pietro, que esteve aqui do meu lado hoje. Obrigado, Gabriel. Um prazer estar ao seu lado. É isso aí. E para você que está nos escutando, e aí, ouvinte, jogou onde? Jogou aonde, meu querido?